Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 7. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Alexander Stoinarefa. Bem-vindo ao Plus, Alex. Muito obrigado, Bibo. E a gente tá aí tentando ter alguma intencionalidade, embora de contextualização a gente tem muito para aprender, né? Eita! Cacau Marques de novo aqui. Tamo de volta. É uma alegria estar aqui. Beleza. E para completar o time, Igor Miguel. É nóis. É nóis, Queiroz. É nóis. Bom estar aqui com o Alex também, ter o Alex com a gente aqui, é bom demais. Obrigado. Legal, né? Legal, muito bom. Show demais. Gente, voltamos com o BTcast Plus. Como você sabe, estamos analisando a obra de Timothy Keller, Igreja Centrada. E se você está se perguntando, bem, vou falar novamente, são episódios mensais agora. Eu sei que o BTcast Plus é a melhor coisa que o Bibotalk já fez, tá? Eu sei que você tá querendo elogiar, mas isso me deixa muito chateado. O Cacau fala, gente, uma galera tá ouvindo o BTcast Plus e tal, que nunca tinha ouvido. Gente, ouça os demais episódios, tem Cacau, tem Igor, tem Alex, tá todo mundo lá também, tá bom? Mas falando sério agora, galera, o BTcast Plus, ele é mensal, ok? A gente continua na obra do Keller, mas agora um episódio por mês, e é claro, a gente talvez venha diversificar, por isso que o Alex tá vindo pra cá também, a gente talvez consiga diversificar, trazer outros temas, mas sempre voltado para a questão da igreja, eclesiologia, missiologia, enfim, a igreja na cidade. E no capítulo 7, o Keller vem com contextualização intencional. E o foco aqui é a questão da cidade, afinal, a maior parte da população já se concentra nas cidades e isso tende a aumentar cada vez mais, né? Não sei se eu poderia dizer que o êxodo rural, ele nunca acabou, né? Sempre as pessoas estão migrando, né? Ou de cidades pequenas para cidades maiores, ou do interior, né? Da questão agrícola para cidades e indústrias e comércios e por aí vai. Então, grosso modo, nós precisamos entender como é a divulgação, a explicação do evangelho nas cidades. E esse é o propósito, né, que o Keller vem trazer então a partir dessa terceira parte, que é o segundo eixo, né, que é a questão da cidade. Gastamos vários episódios falando sobre o evangelho, os efeitos do evangelho e a renovação pelo evangelho. Agora a gente começa a vir em questões um pouco mais técnicas, porque é justamente, entendemos o que é o evangelho, agora vamos para a cidade para anunciar este evangelho. Poderíamos começar definindo o que é contextualização saudável. Aliás, eu queria até entender, eu sei porquê, mas quero jogar a pergunta para a mesa, o porquê que o Keller faz questão de usar o termo saudável, né? O adjetivo ali, saudável, depois de contextualização. É para vender o livro pro pessoal do Mark Dever. Perfeito, Cacau. Muito boa. Perfeito. Então, tirando a resposta mercadológica, que é excelente... Cacau tá saindo bem, como na sua análise crítica do capitalismo. Isso. Essas lentes socioanalíticas. Não, brincadeira. Gosto muito do livro do Dever, inclusive, também. Muito bom, hein? Então... Isso é muito saudável, essa é a beleza de a gente conseguir ler diferentes linhas, né, cara? Não tão diferentes assim, mas assim, que tem alguns vieses diferentes. Vieses, tá certo essa palavra? Vieses. Tá certo. Ai, que horrível. Enfim, que tem essas pegadas diferentes aí, mas enfim, ambos contribuem para a igreja. Mas e aí, o que é contextualização e por que o Keller coloca ali saudável, além de querer vender pra galera do Nine Marks? Eu acho que, brincadeiras à parte do Cacau, ele pode ter um pouco de razão no sentido aí, ou muita razão, não no Dever especificamente, mas numa preocupação muito saudável com a doutrina, porque em nenhum momento há uma preocupação, não vou dizer uma preocupação, não há em nenhum momento uma tentativa de se desfazer do escândalo do evangelho. Acho que o Keller deixa isso muito claro. Não é o escândalo do evangelho que a gente quer minimizar através da contextualização. O que se quer contextualizar
também não é só o modo, não é só troca o terno pela camiseta e a calça jeans, que também não é só isso, contextualização. Tira a calça jeans, brincadeira. Ainda bem que não continuou o negócio. Mas é chegar na audiência, na cultura da audiência. Ele dá um exemplo muito interessante que ele fala a respeito de como a palavra Deus chega de maneiras diferentes em culturas diferentes. E é esse impacto que a doutrina causa, que uma palavra causa, que uma liturgia causa no receptor da mensagem, que a gente precisa analisar, entender e aí então contextualizar. Mas claro, existem os limites e existem as possibilidades. Tem uma coisa que um fenômeno que acontece bastante, eu não sei se era a preocupação que ele tinha, né? Mas existe um fenômeno que é uma tendência da gente supervalorizar os aspectos de marketing mesmo, né? E que eu acho que tem a sua vantagem. Por exemplo, eu acho que uma igreja que sabe lidar com a mídia nos dias de hoje, ela potencializa bastante a ação dela na proclamação do evangelho e em deixar claro para os membros qual é a visão teológica daquela igreja. Tudo isso eu acho que é importante, mas por vezes isso toma um aspecto tão grande que pode se tornar uma contextualização que não é saudável também, porque só fica naquilo, só fica na imagem, né? E eu acho que quando ele destaca a questão da contextualização saudável, né? Que assim, ele define o que é contextualização e em seguida ele fala sobre ser saudável, né? Logo em seguida, assim, ele deu uma definição e depois é como se ele falasse, mas existe uma saudável. Eu acho que é também porque, de um jeito ou de outro, todo mundo acaba contextualizando. Todo mundo acaba tendo um jeito de falar para alguma cultura, para conversar com alguma cultura ali do entorno, né, da igreja. E tem jeitos saudáveis e jeitos não saudáveis. E como ele fala lá no início, a maneira de averiguar isso, a própria saúde da igreja, não é nem no número de pessoas que chegam na igreja e nem também meramente no rigor doutrinário, né? Mas é no quanto isso frutifica, claro, com fidelidade bíblica, mas que dá frutos que são frutos genuínos do Espírito, né, na igreja. Então, acho que a contextualização acaba tendo a ver com tudo isso que ele disse antes, inclusive, né? Na outra unidade aí da parada. Então, pessoal, assim, o livro do Keller, né, só lembrando que ele fez aquela estrutura, né, do livro em 3 partes, a gente tá entrando aí na segunda, né, então ele dividiu o livro aí em Evangelho, Cidade e Movimento, né, que são 3 eixos muito importantes do Keller, assim, na noção mesmo de centralidade, porque quando ele fala de centralidade, e é a brincadeira que ele faz aí, o jogo que ele faz com o termo centrado, né, é porque centrado tem um sentido duplo, ele tem um sentido inicial de centrado no Evangelho, mas também tem um sentido de uma igreja, vamos dizer assim, centrada no Evangelho, centrada na cidade, vamos dizer, né, voltada para a cidade, né. Então, por isso, esse bloco é tão importante, porque toda a preocupação dele agora é trabalhar a necessidade de uma contextualização, principalmente no caso do Keller, né, que está trabalhando em Manhattan, no contexto de alta secularização. Ele cita muito isso, assim, você vai no site da Redeemer, é interessantíssimo, né, a parte de cima da página dele está escrito assim, né, céticos são bem-vindos, né, então ele já tem ali toda uma explicação do evangelho para a linguagem secular e tal, então ele realmente ele se sente muito à vontade em falar para esse público, lembrando que o Keller já falou aí do evangelho a convite da Google, a convite do Facebook, né, em eventos assim para equipes de profissionais dessas empresas que são emblemas de secularização, vamos dizer assim, né, de progressismo político, etc. E aí muita gente fala assim, poxa, mas como que Keller consegue entrar nesses meios e se sentir confortável, né? Uma coisa que ele vai trabalhar muito aí, a partir do conceito de contextualização, que eu quero até citar aqui, né, que ele insiste muito que contextualizar não é simplesmente você, tipo assim, falar, vamos fazer assim uma explicação assim, né? Adaptar o evangelho de maneira que ele se torne socialmente ou culturalmente aceito. Não é só isso, porque isso implicaria, obviamente, no sacrifício de verdades que são intocáveis, né? Por isso vamos falar sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre a teologia liberal, para ficar bem claro. Então, isso tem a ver, inclusive, com a questão do saudável, que já foi mencionado, né? Então, o que ele vai dizer? Não, são respostas bíblicas, então tem a ver com respostas, mas são respostas
respostas bíblicas a respostas de um determinado contexto, né? Então, isso é importante porque muitas vezes a gente... quando que é uma falha de contextualização? Por exemplo, uma alta lealdade ao conteúdo ortodoxo do evangelho, mas uma baixa compaixão em relação aos ouvintes para quem esse evangelho está sendo comunicado. Então, por exemplo, você tem um contexto em que você tem um contexto, por exemplo, hipersecularizado, ou contexto de uma universidade, por exemplo, em que você tem várias narrativas e várias ideologias seculares sobre um monte de coisa da vida, e de repente você chega lá e usa aquela linguagem clássica do século XVII de Lutero para falar do evangelho naquele contexto. Você pode até dizer assim, cara, mas ele está sendo leal ao evangelho. Com certeza. Ele só não está sendo leal à evangelização, né? Porque... boa! É porque houve uma falha aí de adequação da linguagem e uma falha em se preocupar em conhecer o público para o qual ele está comunicando o evangelho. Então essa coisa de falar do evangelho a partir das demandas que a cultura apresenta e mostrar como o evangelho tem muito a dizer sobre essas demandas é uma questão de compaixão, né? Então eu acho que... essa definição dele aqui de uma linguagem em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos com uma força que eles sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo eles o rejeitem. Então tem que ser uma linguagem que atinge, independente se o ouvinte vai aceitar ou rejeitar a mensagem, mas ela tem que ser uma linguagem que toca a realidade cultural dos ouvintes, né? E as necessidades desse contexto cultural. Eu diria cultural. até, acrescentaria, Igor, a questão que a gente não pode ignorar as perguntas da audiência. Exatamente. Se eu estou numa universidade, o pessoal está perguntando sobre ciência e religião, vocês estão perguntando sobre a possibilidade de Deus existir ou não, vocês estão perguntando sobre, dizendo, os crentes são terraplanistas, ou coisa desse tipo, embora não sejam, a gente vai precisar responder as perguntas deles e não fazer pouco caso, que é o que às vezes acontece em nome da sã doutrina, não se responde às perguntas, se faz pouco caso das pessoas. Uhum. E até, para deixar claro o que eu falei antes, quando eu falei da questão do rigor doutrinário, é justamente as igrejas que estão autossatisfeitas na fidelidade da sua pregação em termos bíblicos, né? Mas que não estão preocupadas em fazer isso chegar àqueles que não têm essa formação, né? Você tomar apenas o rigor doutrinário da sua pregação como sendo tudo que a igreja pode fazer, ou toda a relação que a igreja pode ter com a Bíblia, com o evangelho em si, é ignorar essa parte, é você ser fiel ao evangelho e não a evangelização, né? Então deve se preocupar com a contextualização, não deve ignorar isso. Inclusive mais pra frente assim, isso já lá no capítulo de movimento, até lembrei disso, o Alex falou aí, foi o Alex ou foi o Cacau que falou agora, porque a voz aqui tá meio parecida pra mim, falou aí sobre aprender a ouvir as perguntas, foi o Alex? O Alex, eu falei. Então, isso aí é uma coisa que ele explora muito lá no capítulo sobre missionalidade, mas já no bloco sobre movimento, né? Quando ele vai falar de igreja missional, ele cita o exemplo do Francis Schaeffer, né? O que Francis Schaeffer tinha até isso como lema, assim, o Labri tem isso como lema, né? Perguntas honestas merecem respostas honestas, né? Que é uma capacidade de acolher, e é engraçado, não é só a capacidade de acolher isso pro Schaeffer era uma questão de compaixão, assim, de você acolher de forma muito honesta as questões que as pessoas apresentam pro evangelizador, né? Então, e não olhar aquilo como, por exemplo, uma ofensa à fé, mas olhar para aquilo como perguntas honestas. As pessoas estão sendo honestas no questionamento e a gente tem que ter uma capacidade de escuta, porque isso, inclusive, fornece a subsídio para a contextualização, né? Na hora da comunicação do evangelho. O Keller mesmo fala isso na Era do Ceticismo, né? O quão importante é a gente levar a sério as dúvidas, né? Inclusive para ajudar os outros, né? Às vezes a gente toma as dúvidas como doença da alma, né? Puxa, o cara tem dúvida e tal. Não, cara, duvidar é pensar, velho. Pode duvidar, mas busca a resposta, né? E você vai encontrar. É a ideia de ouvir a cidade, né? Eu gosto desse conceito, né? O ouvir a cidade. Aí eu já penso naquele vigilante do Batman que tá lá no topo do prédio ouvindo. Brincadeira, né? Eu lembrei disso. Ouvir a cidade não é exatamente isso, fazer como o Batman, né? Que está tentando capturar o Coringa em The Dark Knight, mas é essa a ideia, né? Da igreja estar sensível à cidade, ouvir as perguntas que as pessoas... O Gondim, né? Quando eu acompanhava o Gondim há uns 14 anos atrás, foi dele que eu ouvi a primeira vez essa sacada, assim. Não deve ser dele, mas eu ouvi a primeira vez na boca dele. Tá, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Tudo a ver.
Esse é o ponto, sabe? A igreja está sensível às perguntas que estão sendo feitas. Bem, a gente já entendeu que contextualizar é inevitável, né? O Keller vai deixar isso bem claro ao longo do capítulo. A contextualização é inevitável. Todo mundo, de alguma forma, está contextualizando, né? Se está fazendo isso de maneira certa ou errada, porque ele usa até a questão do idioma, né? A própria transmissão do evangelho no seu idioma já tem ali uma contextualização, tá? E aí a questão do saudável é justamente mostrar às pessoas que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. A questão da igreja é descobrir essas histórias, as narrativas culturais, né? Que são termos que o Keller vai usando ao longo do evangelho. A gente poderia começar, ou melhor, a gente já começou, né? Mas vocês acham que definir cultura aqui seria interessante? Gastar um tempinho com isso, pelo menos uns 2 minutinhos? Porque contextualização está muito ligada à cultura, né? Ele vai explorar essa definição de cultura no capítulo aí sobre engajamento cultural. Ele vai falar lá, mas ele legal. até fala assim sobre cultura como sendo a extração de bens da dimensão natural, transformando elas em bens culturais, né, ou artefatos culturais. Ele até fala lá que não existem bens culturais sem influência de uma cosmovisão, né, ou coisas dessa natureza. De qualquer forma, eu acho que uma definição pode ser importante, assim, é um meio spoiler, né, mas ela pode ser importante para a gente avançar. Bem, cultura de acordo com Keller, é um ato, vamos dizer assim, uma ação humana sobre as matérias-primas da natureza. E é importante lembrar que quando fala matéria-prima, a gente já pensa assim, né, na árvore, na madeira, sei lá, no metal. Eu já penso naquele homem macaco, né, fazendo fogo e tal. Mas a gente esquece, por exemplo, que a vibração do som e os sons que a gente tem na natureza também é um tipo de matéria-prima. Então, por exemplo, padronizar os sons que a gente faz com a boca e dizer que esses sons significam determinadas coisas, e daí a gente cria uma coisa chamada idioma, né? Ou, por exemplo, quando você utiliza tinta e padroniza determinados símbolos como representando determinados fonemas, isso também é uma atividade cultural. O que é importante mencionar é que, diferente do homem primitivo, que vivia numa relação direta com o mundo da natureza mais do que com o mundo cultural, o homem contemporâneo vive basicamente no entorno cultural. Assim, grande parte do nosso tempo a gente está imerso em artefatos culturais e em produtos culturais e narrativas culturais também, né? Então, tudo isso compõe um cenário de linguagem, de significado, de sentido, né, claro, de uma qualidade de visão de mundo, ou um tipo de visão, ou tipos diferentes de visões de mundo que são inevitáveis. Nós vivemos imersos nessa realidade o tempo inteiro, né? Por isso que contextualização, principalmente em contextos urbanos, que são contextos multiculturais, porque não dá para você falar que uma cidade tem apenas uma cultura, né? Nós temos tribos, segmentos, movimentos religiosos diversos, imigrantes, né? Então, a contextualização em contextos urbanos, ela se torna um tema muito complexo, porque existe uma diversidade de expressões culturais e de contextos culturais num único local. Já foi o tempo, né, em que a cultura, ela era uma coisa assim, topograficamente bem localizada, né? Você falava assim, não, aquela região ali tem uma cultura tal. Na cidade isso é quase impossível, porque na cidade você tem a presença de vários movimentos culturais, né, concentrados no contexto urbano. Ô, Bibo, deixa eu fazer um jabá aqui, lembrar que a gente gravou um contraponto sobre o que é cultura, né? Quem quiser ouvir lá. Caraca, olha aí, finado Abner, verdade, tem um contraponto. Finado Abner. Não, aqui, né, não está mais entre nós no Bibotalk, mas está no nosso grupo de café, Cacau. Não, cara, Abner sempre presente. Nosso grupo de café. É um contraponto a essa definição? Não, a gente só... Não, é basicamente essa. Ali a gente falava sobre, pelo menos a que eu levei lá, era que cultura é tudo aquilo que é transmitido, reforçado, eu não me lembro direito quais eram os verbos, mas que não fosse meramente biológico, né? Então, características biológicas ou instintivas, isso aí não é cultura, mas tudo aquilo que é passado, transmitido de geração para geração e construído e reforçado e cultivado, isso tudo forma a cultura dos povos, né? A natureza humana sendo forjada, digamos assim, né? Eu penso que a cultura é essa questão da sociedade que vai forjando também a nossa humanidade, né? Agora, essa questão da maneira como o Igor falou e que o Keller bota, né? Que é essa definição, faz a gente pensar bastante sobre liturgia também, né? Mas aí deixa para um capítulo no qual a gente vai falar sobre isso.
Aí deixa pro nosso amigo, como é que é o livro? Você é Aquilo que Ama? Como é que é o nome do... O Kevin Smith, James Smith, isso, J.K. Smith, justamente. Ou seja, então a cultura não tem como fugir disso, por isso que precisamos entender um pouquinho de cultura, precisamos entender um pouquinho o meio em que a gente vive, porque é uma frase chocante que até o Ed Stetzer coloca, né, no Código Missional. Só pregar o evangelho não é suficiente. É uma frase meio forte, assim. Mas até hoje eu vejo discussões em torno disso, né? Uns vão defender de maneira veemente. Não, pregue a palavra, pregue o evangelho e as pessoas entrarão na sua igreja. Outros vão dizer que não, isso não é suficiente, é preciso eu entender, eu ouvir a cidade, eu contextualizar, mas contextualizar de maneira saudável, né? Cara, mas olha só, eu acho que é falso a ideia de você dizer assim, só pregar o evangelho basta. Por que eu vou dizer isso? Vou obviamente me unir ao Ed Stetzer aqui na crítica. O Tom Rainer, ele diz num podcast dele lá sobre liderança, não me lembro qual agora, que todo mundo contextualiza, só que uns contextualizam para esse século, outro para o século passado. Tá? Então, a gente precisa analisar que tipo de contextualização a gente está fazendo. Tá? Então, o negócio de dizer, eu estou pregando evangelho e as pessoas vão entrar aqui. Pode ser que você está pregando lá para o barroco, no século XVIII, e tudo bem. Se você achar alguma alma barroca passando na rua, acredito que ela vai ouvir, entrar e se sentir bem com esse tipo de mensagem, mas vai ser um público muito específico. Exatamente. Eu penso assim, eu vejo assim, algumas igrejas, eu tenho até um amigo que pensa isso, não, cara, eu tenho que pregar o evangelho e pronto, nada de ficar me adaptando à cultura, ficar utilizando o calendário do mundo, eu não vou pregar sobre o Dia das Mães, não, eu vou pregar o que o lecionário tá mandando eu pregar e tal, enfim, essas igrejas... Mas isso é ingenuidade demais, né? Porque, tipo assim, o próprio uso do lecionário é um uso cultural, assim, tipo, ele respeita um determinado contexto cultural. A linguagem que ele tá usando... Ele não prega em hebraico, em grego, ele está pregando em português, então já tem outra contextualização. Então, ela é inevitável. A questão é que ele está usando ele está fazendo uma contextualização inadequada, dependendo do contexto que ele está apresentando o evangelho, né? Então, por exemplo, quando o Keller aqui na página 109, ele fala assim, contextualização não é simplesmente a aplicação prática de uma doutrina bíblica, mas a tradução, essa palavra tradução eu acho muito importante, dessa doutrina em uma forma de conceituação que se entrosa com a realidade das estruturas sociais e dos padrões dominantes da vida em nossa sociedade contemporânea. Então tem que ocorrer o entrosamento, isso é uma palavra importante. Tipo assim, a pessoa tem que ouvir, fala assim, não, isso faz sentido, isso é compreensível, não é uma linguagem hermética, uma linguagem, um evangeliquez, ou uma linguagem teológica que a pessoa fala, o que é isso que você está falando, né? Morte expiatória de Cristo? Como é que é isso aí, né? Então, assim, são terminologias que fazem muito sentido dentro do contexto teológico, mas fazem nenhum sentido para o público que a gente está, em geral, comunicando o evangelho. Ô Alex, tu consegue, não sei se teve alguma situação, talvez tenha, talvez tu não lembre, enfim, mas que você vem do contexto de fala portuguesa, né? Aí você vai pra Alemanha e de repente você vive lá na Alemanha, só conversa com alemães, e chegou um momento que você começou a pregar o evangelho lá também, né, nas reuniões dos alemães. Tu sentiu isso, Alex, né? Algum momento, alguma coisa que você consiga lembrar que exemplifique bem isso que a gente tá tentando falar aqui? Cara, eu vou te dizer assim, a minha pregação em alemão é completamente outra da pregação em português, tá? Não tem a ver com estilo, tá? Não tem a ver, se usa calça jeans ou camisa ou o quê. Em alguns contextos tinha a ver, por exemplo, quando eu pregava no interior, eu precisava usar veste litúrgica, tá? É um contexto, né, um código de vestimenta, mas a forma de apresentar a pregação, os exemplos da pregação, eles precisavam falar para a situação, entende? Então eu me lembro do dia que eu falei sobre a destruição de Nuremberg em 44, 45, e eu estava pregando em Nuremberg. E quando eu evoquei a lembrança das pessoas mais velhas da cidade, que estavam ali sentadas no banco, e elas viveram isso falou para elas. Outro dia eu trouxe um exemplo de um achado arqueológico que teve na Alemanha, e que para mim falou muito, eu queria usar esse exemplo na pregação aqui, eu usei e o pessoal não deu nem bola.
Entendi. Entende? Então, o que fala muito para um contexto, e você pode usar aquele bombardeio, não me lembro mais em que contexto, qual o sentido que eu dei para aquilo, mas quando você usa aquela informação cultural, aquele acontecimento que está ali presente no imaginário, na memória das pessoas, você fala diretamente com o coração delas, com as memórias delas e com os sentimentos delas. E não dá para transportar isso pro meu auditório do Oeste Catarinense, que tem outras referências que precisam ser buscadas. Então, gente, a partir da página 109, o Keller começa a falar sobre o histórico do termo contextualização, é breve até, é realmente só um panorama, e depois ele fala do perigo da contextualização. Aí vem até o porquê que ele faz questão de dizer contextualização saudável. Pois bem, se tem uma contextualização saudável, tem uma que não é, e por isso a gente pode falar dos perigos da contextualização. O Keller coloca aqui como um exemplo de perigo da contextualização, é quando, de certa forma, a igreja ela não confronta a cultura, ela apenas a recebe e se molda a ela. E ele fala um pouquinho aqui do tão falado na internet hoje em dia, o cristianismo liberal, que 98% das pessoas, segundo o Instituto Albano de Pesquisa, não fazem a mínima ideia do que é a teologia liberal, mas, né, o Bibotalk é liberal. Então, vamos... O Cacau é aquele liberal. Pra esse povo aí, o Bibotalk é liberal. Então, eu não sei como é que o Igor ainda anda com a gente, mas tudo bem, né? Enfim, botando o ministério a risco aí. É que o Cacau é Bart, por isso. É verdade. Aí tem o neoliberal, então. Ou neo-ortodoxia, na verdade, né? Porque eu vi muito disso no seminário, hein? Neo-ortodoxia é o neoliberalismo. Nossa. Quem é meio ortodoxo é também meio liberal, né? Aí não é neo-ortodoxia, é meso-ortodoxia. Meso-ortodoxia, ótimo. E aí, gente, então, quais são os perigos da contextualização? Onde a contextualização, e onde na história até mesmo da igreja, a gente pode citar, então, onde a contextualização perdeu os caminhos, né? Saiu dos trilhos. Posso dar um passo para trás do Keller? Claro. O Keller é a base da nossa conversa. Porque o Keller, ele cita o Bultmann e o Käsemann. A partir ele traça aí a partir da ideia do termo, contextualização, dentro do contexto do Conselho Mundial de Igrejas. Tá ok. Acho que ele precisa falar de Käsemann e de Bultmann. Como é bom a gente ter alguém que sabe falar o nome do cara, né? Pra mim era Käsemann mesmo. É o homem do queijo, cara, é o homem do queijo. Ótimo. A gente precisa dar um passo para trás, porque eles estão inseridos dentro de uma corrente maior de liberalismo, que vai ter seus inícios lá com Schleiermacher no romantismo, e vai vir prosseguindo com Adolf von Harnack, e com a ideia de que o cristianismo, que como nós o temos hoje, é uma grande construção em cima da filosofia platônica e do agostinianismo, e a gente precisa se livrar desse agostinianismo, se livrar desse platonismo e buscar o cerne histórico. Daí tem a busca do Jesus histórico, que vai ser, vamos dizer, já uma consequência posterior às ideias do Schleiermacher de buscar o cerne da fé cristã, e aí já vem na esteira do historicismo, e aí quando a gente vai chegar no Bultmann e no Käsemann, é uma tentativa psicologizante, eu diria até, de falar para a alma moderna. A linguagem mitológica não vai ser mais aceitável, palatável ao público científico moderno, e isso vai levar ao programa de demitologização do Bultmann, né, que é a tentativa de retirar todas as camadas mitológicas do texto bíblico e ficar com a verdade histórica, que, para fazer sentido, precisa ser psicologizada, quase assim. Então o Bultmann vai lançar a mão da filosofia do Heidegger, do existencialismo dele especificamente, para atualizar a mensagem do evangelho. Então, se você for ver, na verdade, você não se dar por conta de que a igreja contextualizou a vida toda, em todo o seu caminho, e agora, para contextualizar, eu jogo fora o cerne ortodoxo dela,
e busco alguma outra coisa para colocar no lugar. E no lugar disso você coloca uma filosofia, seja do existencialismo heideggeriano, ou seja mais tarde com outras, como continua fazendo nas tentativas pós-liberais, nas teologias narrativas atuais, onde se tenta colocar qualquer outra coisa no lugar do dogma ortodoxo para, entre aspas, salvar a doutrina. Eu leio isso tudo como nada mais, nada menos que uma adaptação ao espírito da época. É isso aí. É isso aí. O Alistair McGrath, no livro dele Paixão pela Verdade, ele fala até quase num tom bem apologético, mas num tom, como que eu posso falar assim, bem astuto, né? Ele diz assim, que todo movimento cristão que se entregou ao Zeitgeist, né, ao espírito do tempo, e você cria um cristianismo a partir do espírito do tempo, ou seja, daquele momento histórico, cultural, a partir dos pressupostos e da visão de mundo daquele momento histórico, cultural, quando aquele momento, ou aquele espírito do tempo, aquele Zeitgeist é superado por um outro movimento, aquele cristianismo sucumbe. Porque ele se apegou a uma visão de mundo, né? A partir do momento que houve uma superação dele, aquele cristianismo foi superado junto. E aí ele diz assim, mas então qual cristianismo tem se mantido estável, relativamente preservado ao longo dessas mudanças, né, culturais? É justamente aquele cristianismo que se mantém leal à ortodoxia cristã, né? Vamos dizer assim. Uma outra coisa importante, Alex, tomando muito o que você falou aí, porque você falou, olha que interessante, você falou aí de psicologização, você falou da influência existencialista, você falou também de um certo um racionalismo aí do Bultmann, né, o racionalismo teológico. Então observe, cada uma dessas tendências, depois fechou falando do pós-liberalismo teológico, né, que já é uma tendência pós-moderna nisso tudo aí. Então quando você olha para todas essas correntes, o que você percebe que são mudanças nas lealdades históricas, né, vamos dizer assim, que esses movimentos liberais vão aderindo ao longo do tempo. O que é curioso é que em todos esses casos, o que a gente percebe é uma alta credulidade em movimentos culturais históricos e uma baixa fé, ou uma pouca fé nas verdades cristãs clássicas, né? Então eu acho curiosíssimo isso, assim, a capacidade que esses teólogos, que no afã e na ansiedade de tornar o evangelho e o cristianismo palatável em termos culturais, eles têm, por exemplo, de ter uma alta credulidade nas forças históricas e diminuir completamente qualquer fé no evangelho, na revelação histórica de Jesus, né? Na literalidade, ou vamos dizer assim, na infalibilidade e inerrabilidade das escrituras, questionar a morte de Jesus. Até o Keller, ele coloca aqui algumas características do que ele chama de cristianismo liberal, né? Por exemplo, trata a Bíblia como um livro de sabedoria, mas não necessariamente a palavra de Deus. Jesus é o Filho de Deus e é divino, mas para o liberalismo não, ele é um homem extraordinário, né? Jesus, por exemplo, a morte de Jesus não teve implicações cósmicas, redentivas, né? Mas é um exemplo de amor sacrificial. Então você começa a perceber um esvaziamento daquilo que é considerado central historicamente para o cristianismo, né? Mas por quê? Porque há uma alta credulidade na cultura, nos movimentos culturais, históricos e filosóficos ou científicos, seja lá o que for, e uma alta credulidade, nesse caso, e uma incredulidade em relação ao que o evangelho revela a respeito de Jesus, enfim. O McGrath diz que a diferença entre a heresia e a ortodoxia não é a fé ou a falta de fé, porque os hereges também creem, mas eles creem na coisa errada. Exato. É o conteúdo da fé, então. É o conteúdo da fé que é o problema. E nesse sentido, o McGrath, até naquele livro dele sobre a heresia, ele diz que o problema das heresias são o fato de elas crerem numa doutrina que não produz salvação. Então, de certa maneira, esse liberalismo que a gente descreveu aqui é uma doutrina que não produz salvação. Só produz uma transformação histórica, alguma coisa muito inerente a este mundo e sem nenhuma perspectiva transcendente. A Europa, gente, eu acho que foi até o Igor que falou isso em BTcasts atrás, aí, há 2 anos atrás. Os efeitos do cristianismo na Europa são visíveis até hoje, né? Acho que até citou o exemplo da Escócia lá. Eu nem sei se a Escócia fica na Europa, mas enfim. Você tem o exemplo do interior da Holanda, Da Holanda, então. Que tá lá, né?
galera tudo educada, aquela coisa toda, e pá, não há rota na mesa, brincadeira. E aquela coisa assim, pá, tudo... Só que assim, é um conteúdo que não leva à salvação, né? Tá lá uma sociedade extremamente educada, uma sociedade onde não tem roubo, uma sociedade com uma boa democracia, enfim... Né, um bom conteúdo, boa educação, se importa com o ser humano, né, de ajudas humanitárias e tal, mas é totalmente descrucificado, se é que eu posso usar essa nomenclatura, né? Não tem mais o Cristo, né? Então a gente percebe isso, né? E alguns até estão dizendo aí, até não sei se foi em BTcasts Plus aqui, ou sei lá onde eu ouvi isso, que parece que a Europa está se dando conta, é como se a conta do iluminismo tivesse chego, né? E aí? Precisamos resgatar a espiritualidade, né? Tanto que o islamismo não para de crescer, e a gente abandonou o cristianismo, né? Ei, peraí, vamos rever algumas coisas aí, né? Não sei como é que tu tava sentindo isso lá na Alemanha, o Milho não tá aqui pra dizer como é que é isso na França, mas eu ouvi alguém dizer, assim, que é como se a Europa, parte da Europa, né? Alguns pensadores tivessem, epa, a conta chegou, né? E a gente largou o cristianismo e a conta chegou. Cara, os best-sellers são misticismo, tá? Paulo Coelho vende pra caramba na Alemanha. Tá? Então, você vai ver que as pessoas continuam sedentas, mas o que é que mudou? É que a igreja perde, as igrejas históricas, aqui estou falando da Alemanha, a católica, a luterana e a reformada, que são igrejas históricas, mas extremamente dependentes do discurso liberal, elas perdem 200 mil membros por ano. Então a gente vê o que acontece lá é que as pessoas deixaram de ser cristãos nominais e passaram a ser nenhuma das alternativas acima. Caramba. Quando você vai responder o questionário, né? Qual a sua religião? Nenhuma das alternativas acima. Alguns se consideram ateus, ok, mas a grande maioria não tem uma alternativa, porque ele não tem uma filiação, embora ele tenha algum tipo de desejo transcendental, entende? E eles respondem isso. E eu tava vendo agora, o Ed Stetzer tem escrito muito sobre isso nos últimos meses, e apontando para que as pesquisas nos Estados Unidos também estão falando disso, do crescimento daqueles que respondem nenhuma das alternativas anteriores, os que se consideram nada. Ou evangélicos não nominais. Não, esse já pulou, filho. Já pulou fora. Pulou fora. Caraca. É o pessoal que já não se considera mais nominal, eles já se consideram totalmente fora, tá? Então a gente tem visto o que eu chamo de pós-cristianismo, né? É uma época onde o cristianismo já faz parte do passado. Galera, ouvindo vocês falarem aqui, por mais que a teologia liberal esteja presente no Brasil, né, não tanto quanto, né, porque tem os, enfim, ela tá presente, mas eu acho que a gente poderia fazer uma discussão que o Keller não faz aqui, que é a questão da América Latina. Nós temos, né, uma tentativa, uma contextualização da teologia e do evangelho na América Latina, nas expressões como teologia da missão integral, teologia da libertação, lembrando que, assim, a gente não quer aqui fazer uma crítica, a ideia não é essa, né? A gente não vai fazer aqui um tratado sobre a TL ou a TMI, não é isso, mas são tentativas, né? São tentativas de contextualização. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque se fala, né? O evangelho para a América Latina, precisamos pensar o evangelho para a América Latina. Então, a TL e a TMI são essas tentativas, né, de se fazer o evangelho, de pregar o evangelho a partir da América Latina, a nossa situação social, né, o pobre e essa coisa toda. Como é que vocês enxergam essa tentativa de contextualização? Então, bom, eu acho que você vai ser o mesmo que eu vou falar, né? Então vamos lá. Então... Não, Igor, fica bem tranquilo, porque assim, é claro que tem coisa que você vai falar e o pessoal, pô, nada a ver, deviam ter trazido alguém da teologia da missão integral. Nada a ver. Gente, eu não vou entrar nem no mérito. É só um panorama, porque são tentativas. Claro. Um dia a gente faz um programa sobre essas linhas aí. Eu vou falar aqui sobre uma questão que eu acho que é importante. Por exemplo, existe uma preocupação, e eu estou sendo extremamente generalista, porque existem muitas especificidades na tradição teológica latino-americana, mas eu estou sendo assim, bem generalista. Porque
que seria um ponto comum dentro dessa tradição aí chamada teologia da missão integral, no caso da tradição protestante, né? Porque muita gente diria, mas existe uma sensibilidade parecida na teologia da libertação católica. Independente disso, qual vamos dizer assim, o cerne, o tema da pobreza, né? O tema da pobreza é um tema, vamos dizer assim, comum a todas as tendências dentro da teologia da missão integral. E muita gente que critica a teologia da missão integral sempre usa esse argumento, que eu acho que ele tem uma certa razão de ser, de dizer assim, poxa, mas se a missão é integral, por que reduzir a missão ou enfatizar, por exemplo, uma particularidade da missão, que é a questão, por exemplo, da pobreza? Porque parece uma contradição de termos, né? Porque de repente você fala assim, poxa, a missão é integral, mas a integralidade está restrita somente ao campo da questão econômica, mas e os outros campos, da ciência, das artes e outras dimensões da vida humana, que às vezes não são apreciadas nesse tipo de corrente missiológica, né? Essa é uma questão importante. Entretanto, eu quero aqui deixar claro que eu reconheço, por exemplo, que há uma preocupação legítima entre esses irmãos. Qual é a preocupação legítima? É que muitos daqueles evangelistas clássicos, principalmente associados a igrejas históricas, por exemplo, na hora de evangelizar, adotavam uma linguagem quanto ao evangelho que condizia pouco com a realidade, por exemplo, brasileira do pobre, que é uma realidade, claro, a gente mudou um pouco o cenário socioeconômico do Brasil, mas pensa aí que na década de 60 e 70, e quando é o auge, vamos dizer assim, dessas inquietações aí, você tem, por exemplo, um índice de pobreza no Brasil e de desigualdade social alarmante. Hoje também é muito preocupante, mas era pior, né? Então, de fato, acho que havia necessidade mesmo de levar o evangelho junto com outros serviços para esses contextos. Mas é claro que houve aí, por exemplo, tendências extremadas em que houve quase uma fusão de sentido entre evangelho e ação social, por exemplo, né? A ponto disso ser chamado de evangelho social. E aí, na nossa percepção do que a gente está conversando aqui, isso parece um exemplo clássico de uma contextualização não saudável do evangelho. Então, assim, sendo bem sintético, né, e apresentando a crítica aos riscos dessa abordagem, por um lado, eu acho que tem uma preocupação tipicamente latino-americana que é autêntica, que a gente precisa tornar o evangelho mais compreensível e junto com o evangelho, o grande mandamento tem que ser acompanhado no serviço a essas pessoas mais vulneráveis. Entretanto, aí sim um risco de contextualização não saudável quando há uma fusão de sentido entre evangelismo ou a evangelização e a ação social. Eu acho que não só a fusão do sentido em si, né, mas às vezes a identificação da missão como duas missões, né. A impressão que eu tenho, né, assim, porque a ideia de fusão de sentido, pelo que eu entendi que você está falando, é assim, equiparar, né, botar que salvar da pobreza é a mesma coisa que salvar da... Mas, mesmo que você pegue linhas mais ortodoxas da pregação dentro da missão integral, e assim, Padilha tá entre os autores que eu mais gosto de ler dentro da teologia. A missão integral foi muito importante pra mim na minha formação. Mas a grande crítica que eu vejo hoje a essa linha, né? Eu sei que o Bibo falou que não vai fazer crítica, mas eu vou fazer. A grande crítica que eu vejo é, às vezes, não entender muito bem como a cruz se relaciona com isso, entendeu? Porque fica assim, no aspecto da salvação eterna, a cruz tem um papel de salvação pela graça. Mas num outro aspecto, a cruz se torna apenas o exemplo, que é uma coisa que o Keller coloca aqui também nessa questão da contextualização, né? Então parece que fica um rabicho de uma epistemologia liberal mesmo, assim, sabe? Cristo se torna um exemplo de prática solidária. Mas até nisso, a gente deveria olhar numa perspectiva da cruz, de quem reconcilia todas as coisas consigo, né? Por isso que eu prefiro uma leitura, hoje, né? Eu me afasto um pouco dessa leitura social dessa maneira e já prefiro uma leitura que enxerga a reconciliação em Jesus Cristo como uma reconciliação espiritual, já não há nenhuma condenação, cujos efeitos são efeitos que também se darão social, né, no social. Então, com isso você não faz essa dicotomia, não existe duas missões, existe uma missão, e a missão é resolva a causa primeiro, e depois a outra. Eu gosto daquela ideia das 4 quedas, né, ou das 4 mortes, né, a espiritual... Ele fala as 4 alienações do Ministério de Misericórdia no livro. Ou as 4 alienações, eu não terminei, eu tô na verdade com o outro aqui dele lá, da Justiça Social, que o Peter me deu de presente, amigo secreto. Justiça Generosa. Justiça Generosa, mas eu não acabei de ler ainda. Mas a ideia que acho que tá no
Christopher Wright, inclusive, né? Que ele fala da nossa separação com Deus, separação com o próximo, separação consigo e com a criação, né? As 4 alienações, é isso aí. Exatamente. E sendo que a primeira é a causa das outras 3, né? Essa leitura, eu acho que ela se torna um pouco mais cristocêntrica, um pouco mais não, muito mais cristocêntrica. Só que não vamos ignorar que a teologia da missão integral foi uma tentativa, sim, evangélica, né? Na sua origem bastante ortodoxa e tem suas como é que eu posso dizer? Seus desdobramentos, né? De dar uma resposta para uma lacuna que tinha na evangelização na época, né? Eu já vi, eu me lembro de uma aula com o professor Alan Might, né? Que é o coautor daquela sistemática junto com Franklin Ferreira, no qual ele identifica que o abandono dos aspectos sociais da evangelização se deu nos Estados Unidos exatamente na época em que se proliferou o discurso do dispensacionalismo, do pré-milenismo pré-tribulacionista, né? E que ele vai dizer, não é que quem é pré-milenista pré-tribulacionista é alguém que ignora o pobre, porque você vê um monte de gente depois que vai nessa linha e faz essa correção. Por exemplo, o Billy Graham, né, fez muito bem essa correção, mas que na origem parecia que a nossa cabeça estava no céu e a terra é que exploda. Então você tem uma reação disso, você tem uma reação e você tem tentativas mais ou menos ortodoxas, mas eu acho que precisa encarar essa, que eu acredito que é um problema que se torna quando você contextualiza e cria 2 missões, ao invés de tudo estar centralizado na cruz em Jesus Cristo. Né? Exato, faltou a centralidade do evangelho, é isso aí. Exatamente. Eu acho que essas 2 correntes, elas pecam, mas o pecado delas tem 2 origens diferentes. A teologia da libertação tem um problema no nascedouro dela, que são as escolas teológicas europeias, tá? Você vai pegar tanto no Social Gospel com o Niebuhr, quanto nas teologias da libertação, especialmente as de formação acadêmica, Boff e o pessoal luterano, metodista, eles vão ter uma formação europeia dentro do liberalismo clássico ou de linhas dessa parte, e por isso que depois você vai ver esses rabichos aí, esses problemas de apagar a dimensão transcendental da salvação e ficar apenas com a salvação como elemento histórico. Enquanto que na teologia da missão integral não vem no nascedouro, mas vem de uma contextualização sem a preocupação com salvaguardar a doutrina. E aí elas acabam pecando por causa desses, uma por causa do problema no nascedouro e outra por causa de não ter levantado o muro suficientemente alto para se proteger da relação com a cultura. No fundo é a sua forma como se relaciona com a cultura. Só que assim, esse problema da missão integral, eu aceito aquela abordagem que diz que a missão integral é uma forma evangélica de teologia da libertação. Eu acho que faz sentido. Os 2 trabalham com ideias de pecado estrutural, por exemplo, né? Vai falar algumas coisas nesse sentido. Mas a minha impressão que dá a respeito da missão integral é que o fato de não ter levantado o muro muito alto, não significa que todos os da missão integral cruzaram a linha, entendeu? Nem todos cruzaram a linha, né? Bom. Muitos ficaram pro lado de cá ainda. Só que, de fato, eu acho que na urgência das questões sociais, nós acabamos, muitas vezes, olhando muito para uma realização do evangelho na prática. Algo que a gente já conversou aqui sobre a confusão entre frutos do evangelho e o evangelho em si, né? É uma escatologia, a gente chama isso de escatologia imanentizada, né? Tipo assim, é uma tentativa é quase uma espécie de pós-milenismo, assim, né? De restauração da realidade do reino por iniciativa historicista, né? Tipo assim, você faz um esforço histórico para poder estabelecer o reino de Deus a partir de iniciativas terrenas, né? Então você perde aquela noção escatológica, a noção mesmo de... Claro que o dispensacionalismo acaba indo para outro extremo, né? A gente pode dizer assim. Mas, de fato, a perda de um horizonte escatológico... Cara, quem gosta muito de usar essa expressão é o Smith. Ele fala que ao cristão, quando ele tem um horizonte escatológico e tem os mandamentos e tem o evangelho, ele tem que evitar os 2 extremos, assim, né? Da indiferença e, ao mesmo tempo, dessa ansiedade. Então ele chama isso de engajamento prudente. É o termo que ele utiliza. Engajamento prudente. Você tem que se engajar porque tem uma série de ordens divinas sobre o envolvimento do cristão no mundo, a pregação do evangelho, ajuda ao pobre, etc. Mas também tem um princípio de prudência, né, por causa do horizonte escatológico. Assim. Então a gente tem que evitar
essa tentação do triunfalismo, que é uma ansiedade típica em teologias, por exemplo, que usam como orientação filosóficas, né, realmente, aí eu vou falar, agora falando sério, né, a lente socioanalítica. Acaba a gente correndo esse risco mesmo. Muito bom. É no Desejando o Reino isso aí, Igor? Não, ele fala isso no Awaiting the King, é o último livro dele que saiu em inglês, da trilogia, né, liturgias culturais. Ele fala, ele usa esse termo. Mas e nesse aspecto, assim, eu acho que, inclusive, deveria nos levar, que aí também é uma crítica que a gente precisa fazer muitas vezes a nós mesmos, né? Deveria nos levar a um engajamento. Esse engajamento prudente não é menos radical, no sentido de que quem aguarda o reino de Deus na sua plenitude não se apega nem à própria vida, né? Na sua própria vida. Então poderia se dedicar à missão de Deus de maneira muito mais profunda, né? Ou deveria, né? Então, uma coisa deve reforçar a outra em termos de compromisso, só que um compromisso que engloba a visão sobre todas as coisas, elas não estão divididas. Mesmo aqueles que aguardam uma manifestação escatológica de Deus numa perspectiva da missão integral, e o Padilha fala isso direto nos seus escritos, fala direto que não dá pra gente imaginar o reino de Deus feito pelas mãos humanas, não dá pra gente imaginar que a gente vai construir o céu aqui com ação social, nada disso. Mesmo assim, parece que são duas coisas caminhando meio diferentes, meio separadas, né? Você tem uma expectativa, assim, do que a gente pode fazer aqui e outra expectativa que não tem nada a ver, que é a obra de Cristo que ele tá fazendo meio que a parte da igreja, sabe? É como se Cristo falasse assim, vai ajudando as pessoas enquanto eu tô resolvendo outro pepino aqui, entendeu? Então, eu acho que claro que tudo isso passa também por uma falta de coesão, né? E a gente fala, um autor vai dizer uma coisa, outro autor vai dizer outra, né? Tudo isso a gente tem que ponderar também. Mas tem que centrar na cruz, o que importa é isso. Muito bom. Gente, olha só, legal que a gente foi numa parte aqui que o Keller não fala, isso é ler o livro junto com o Keller. Então vocês estão entendendo que a gente tá lendo junto o livro aqui e a gente acaba trazendo também as nossas percepções e ponderações sobre o tema. Eu penso que pra gente caminhar pro final do evangelho, falou em Apocalipse, eu lembrei do final do evangelho, não tem nada a ver, né? Pra gente caminhar pro final aqui do papo, pra gente não estender demais, o grande X da questão, eu anotei aqui a partir da página 13, né, no primeiro parágrafo na primeira coluna da página 13, para mim é o X da questão, né, onde o Keller fala essa questão da cultura, da contextualização, né, é inevitável contextualizar, mas como é que a gente vai contextualizar de forma saudável? Então o X da questão tá ali no primeiro parágrafo, na primeira coluna da página 113. Mas embora não exista uma maneira cultural transcendente de expressar as verdades do evangelho, existe, porém, apenas um evangelho verdadeiro. E é disso que a gente não pode abrir mão, tá? Não existe uma maneira cultural transcendente. Ou seja, Paulo fez assim, fulano fez assim, Lutero fez assim. É uma maneira que transcende o tempo e o espaço e as culturas. Não existe. Não existe uma maneira cultural transcendente de expressar as verdades do evangelho. Existe, porém, apenas um evangelho verdadeiro. As verdades do evangelho não são produto de determinada cultura e elas julgam todas as culturas humanas. Então eu acho que é legal. Aí aqui ele complementa. Se esquecermos da primeira verdade, a de que não existe apresentação do evangelho isenta de cultura, acharemos que existe apenas uma forma de comunicá-lo e estaremos a caminho de um conservadorismo rígido e culturalmente atado. Isso não acontece no Brasil hoje, principalmente no Nordeste. Se nos esquecermos da segunda verdade, a de que existe apenas um único evangelho, podemos cair no relativismo, que resultará em liberalismo sem rumo. De qualquer forma, seremos menos fiéis e frutíferos no ministério. Então, pessoal, existe pregação chata? É claro que quando a pessoa ouve, né, essa pergunta, ela pensa assim, entendi onde você quer chegar, você quer falar aí de uma pregação que vai entreter as pessoas. Não é isso. Não é entretenimento, não é isso. A questão é o seguinte, é que uma pregação
realmente misericordiosa no sentido que nós falamos aqui, que tem autêntico interesse nos dilemas que pessoas estão passando. Cara, a gente tem tantos temas no nosso mundo contemporâneo, a gente lê as matérias de jornal e as pessoas estão reclamando, cara, de ansiedade crônica, depressão, pensamento suicida, né? As pessoas estão lidando com questões relacionadas à sexualidade, existe uma alta expectativa de que a liberação sexual vai salvar as pessoas de algum tormento interior, né? A gente tem... Nossa, o Guilherme compartilhou um texto essa semana. Scruton, arrasador, aquele texto é muito bom, cara, aquele texto é muito bom. Então a gente vai percebendo que existem sim desafios culturais que estão postos, essas pautas estão aí no Twitter, nas redes sociais, e cara, e como que a gente consegue, claro, assim, tratar desses temas a partir do evangelho e jogar luz sobre essas coisas à luz a partir do que o evangelho é, né, e claro, eu tenho certeza, cara, que as pessoas vão ouvir isso com atenção, são temas que as pessoas estão preocupadas, temas que as pessoas estão sofrendo. Cara, uma coisa que, por exemplo, tá passando super batido, e esse evento de Suzano chama muita atenção pra isso, né? Por exemplo, como a gente lida com essa coisa da educação doméstica, cara, as famílias não sabem mais como educar seus filhos, como o cristianismo tem muito o que trazer em termos de orientação pra criação de filhos, casamento, né, temas relacionais. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer essas questões para dentro da igreja, mas à luz do evangelho. Como que o evangelho responde a essas demandas, né? Então é claro que a pregação vai ser chata, você chega ali, e você, por exemplo, o Kelly tem uma coisa que dentro, eu acho que ele pra mim é um paradigma hoje em muitos sentidos, assim, de contextualização. Você pega o Ego Transformado, e aquele livro é pequenininho, mas ele me chamou muita atenção nesse sentido, que, por exemplo, cara, o Keller me pega doutrinas clássicas do evangelho, como justificação, por exemplo, que você poderia falar assim, vou pregar domingo sobre justificação na igreja. Cara, você pode fazer uma pregação extremamente ortodoxa, consistente, teológica, bacana, e aquilo não dizia absolutamente nada para as pessoas na sua igreja. E você pode falar da justificação, como que ele faz um ego transformado, em que ele trata, por exemplo, a questão da autoafeição e da falsa noção de autoestima, que eu concordo com ele que é uma falsa noção, né, de autoestima, e aí ele joga como que a questão da justificação tem relação profunda com o problema de autoestima do homem contemporâneo, né, essa busca que o homem contemporâneo tem de se afirmar diante das pessoas, e se ele não se vê como alguém de respeito, ele tem um problema na autoestima. Ele fala, não, como é que o nosso problema de autoafeição e autoestima estão resolvidos com a justificação? Então ele aproxima um tema extremamente contemporâneo com uma doutrina clássica, né, que é o tema da justificação, e ao fazer isso, ele está fazendo exatamente o que a gente está conversando aqui, contextualizando as velhas doutrinas aos desafios do seu tempo. Então eu acho que isso é brilhante. E aí eu acho que se você faz isso, a pregação se torna menos chata. É exatamente isso, cara. A nossa maneira de falar, essa questão da coisa da pregação ser chata ou não, né? Ela tem a ver com... Eu acho interessante que quando ele começa a falar de contextualização, ele fala das pessoas sentirem aquilo que está sendo dito, né? Acho muito interessante isso. Acho que é um exercício que o pregador precisa fazer. Como essas palavras estão impactando, sabe? E pregadores têm habilidades diferentes também. Então, por exemplo, eu não demonizo o humor na mensagem. Eu acho que ela pode ter um lugar ali, desde que não comprometa o objetivo de levar o evangelho. E quem tem essa habilidade pode usá-la, né? No caso, eu não tenho. Eu não uso porque eu não tenho. Eu gasto mais tempo pensando numa piada do que fazendo sermão. Então, não vai valer a pena. Agora, a gente pode reconhecer, e conforme a gente vai pregando mais, até pra muita gente que ouve a gente é jovem, tá no seminário, tá, né? Conforme a gente vai pregando mais, a gente vai entendendo quais são os meios pelos quais a gente consegue atingir a nossa igreja, os meios como a gente, né, tá conversando com aquele público ali. Tem a ver muito com quem o público é, mas tem a ver também com algumas habilidades nossas que a gente adquire lendo, ouvindo outras mensagens, desenvolvendo, sentando, escrevendo o que a gente vai falar e pensando e meditando no texto de como as pessoas podem entender aquilo com uma imagem, como as pessoas podem entender aquilo com uma história, ou como, sabe? E esse esforço vale muito a pena, cara. Ele vale muito a pena. Porque tem gente que um dia vai chegar pra você e vai falar, eu nunca entendi isso, agora eu entendi. Excelente. E não é pra honra sua, é pra você falar, cara, o meu sermão chegou onde Deus queria que ele chegasse. Isso é maravilhoso. Então vale a pena sentar, suar e mandar ver. Deixa eu contar um negócio pra vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu prego, maioria das vezes, pra jovens. Jovens, meu público, geralmente em pregações, são jovens. E aí pra jovens... Seu target.
Como é que é? Seu target são os jovens. Isso, o meu target geralmente é trabalho com jovens e tal. Então eu tenho essa pegada, né, do humor e tal. Então eu sempre tenho humor, mas o meu humor, Cacau, eu não fico escrevendo a piada. Ela vem na hora, enfim. Pra você é natural, eu já vi você pregando. E é assim mesmo, você é natural na parada. Mas o que aconteceu? Eu comecei a pregar bastante na minha igreja local. E, mano, a minha igreja local tem jovens, mas ela é majoritariamente de, né, senhoras e senhores, né, de adultos e tal, que não é tanto o meu público que eu tava acostumado a pregar. E, mano, teve um dia que uma irmã falou o seguinte pra mim. Ela perguntou, Bibo, quando é que tu prega de novo na igreja? Daí eu falei, irmã, eu prego o dia tal. Ela, ai, que legal. Daí eu falei, irmã, mas se tu gosta mesmo de me ouvir, por que você não vem no estudo bíblico de segunda-feira? Né, que toda segunda-feira eu tô trazendo estudo bíblico. Não, na verdade, Bibo, é que eu gosto demais de ti, mas eu não entendo muito o que tu fala. Olha só, velho. Essa frase dela, não, cara, foi chocante. Foi aquele tipo de coisa que você falou no início do podcast. Ela quis te elogiar, mas ela te ofendeu, né? Isso, é igual o Silas Malafaia, enfim. Aí o que acontece, cara? Aquilo pra mim foi maravilhoso, aquela fala dela. Porque sabe o que eu pensei? Eu, nas minhas pregações, eu já me achava básico. Caramba, eu tô ensinando aqui o basicão. Só que eu comecei a perceber que o meu básico, pra minha audiência da minha igreja local, meu irmão, era demais. Outra coisa que eu percebi também, o jovem, ele às vezes ouvindo a tua pregação, ele consegue ir na digressão contigo e voltar pra mensagem, né? Então você faz aqui uma referência à cultura pop e tal, papapá. Às vezes os adultos ficam, pô, o que ele tá citando? Isso. O que é The Walking Dead? Você sabe o que acontece, Bibo? Ah. Ô, Bibo, sabe esse lance... Uma vez eu conversei isso com um colega, assim, a gente falando sobre... Cara, você já percebeu que a geração nova, ela pensa e conversa igual página de Wikipedia, velho. É hipertexto. Isso, abas de internet. Uhum. Exatamente. A conversa não é mais linear, é hipertextual. Isso. E a geração anterior, ela é início, meio e fim, velho. Não pode capilarizar, então, não. Cara, aquilo pra mim, eu falei, cara, eu preciso ser mais básico do que eu já sou. Então assim, se eu na minha cabeça, meu Deus, eu tô falando óbvio aqui, eu preciso realmente ser o arauto do óbvio. Foi aí que eu comecei com esse, cara, eu tenho que ser um arauto do óbvio, sabe? E mano, comecei a mudar isso na minha pregação. Cara, que bênção. As pessoas chegando pra ti, poxa, eu preguei sobre a ceia agora, gente, no último culto aí. Falei o basicão, exemplo, pedi pro diaconato fazer um pão lá pra partir o pão na frente da igreja. Cara, a galera veio... Ficou bonita aquela foto, hein, velho? Ficou legal, cara. Então assim, mano, a galera veio falar, meu, Bibo, eu não tinha entendido por esse, né, sabe assim? Eu trouxe um pouco de teologia ali, o conceito de memória e tal, mas tudo assim, primeiro, falando mais devagar. Olha só que eu tive que tomar cuidado, cara, porque eu falo, né, podcast eu falo muito rápido e já faz a digressão, volta aqui, pá, chama outro. Cara, mais devagar, ao ponto assim de eu pensar, meu Deus, eu devo tá chato pra caçamba aqui, né? Mas não, cara, tanto que daí a pastora, né, que já tinha percebido essa minha ansiedade, às vezes, na comunicação, ela falou, Bibo, perfeito. Porque eu falei assim, fofa, eu tô no meu limite didático de pausa e velocidade na pregação e no raciocínio. Ela, não, é isso aí, Bibo, foi bom. Cara, então, entendeu? Ou seja, eu localizei a minha audiência. Até mesmo no estudo bíblico de segunda-feira, cara. Mais devagar, ou seja, respeitando as sinapses, né? Respeitando a maneira de pensar do meu público. Ou seja, uma geração que não é criada na internet, bem como o Igor falou, né? Que, né, é uma galera com uma aba só. É a galera que assiste o vídeo do YouTube de 30 minutos olhando pra pessoa no YouTube, né? Então, assim, mano, é muito bom a gente prestar atenção na nossa audiência. Porque, assim, tu vê, a minha pregação não era chata. Mas a minha pregação é assim pra algumas pessoas. Nossa, o Bibo é muito inteligente, né? Eu não entendi nada, mas, eu gosto muito dele, né? Eu percebo que ele fala com propriedade, com paixão, mas é isso aí. Segunda-feira eu tô aqui com o meu problema e não tô entendendo a Bíblia. Cara, então assim, como a gente tem que estar sensível à voz da comunidade, sabe? Pra mim foi muito bom a fala. Ainda bem que ela teve a liberdade, sabe? Isso que eu gostei também, assim. Que ela, no momento, a gente tava sentado no culto e tal, e ali ela falou e aquilo, foi voz de Deus na minha vida, assim, sabe? Bem, para finalizarmos então este podcast, eu queria que vocês lessem aí aquela parte que vocês deram uma grifada, botaram um adesivinho, assim, tipo que pra vocês foi tudo, né, no livro aqui é bacana, mas aquele destaque aqui pra nossa audiência. Eu vou... A última parte do capítulo, o subtítulo é O Perigo da Não Contextualização, e entre parênteses, ou de acharmos que não contextualizamos. E ele fala sobre como existem pessoas que são biculturais,
na nossa realidade, né? Gente que transita entre dois tipos de cultura, e como tem gente da cultura dominante que exerce a mesma cultura em todos os lugares, né? Então, e como isso é arriscado, como isso é problemático, né? Você não perceber porque você acaba misturando a cultura dominante com o evangelho. Se você não percebe que você precisa compreender o evangelho e as diferentes formas de contextualizá-lo. E eu grifei um trecho aqui que eu vou ler na página 116, no final dessa página. Ele diz assim: nos Estados Unidos, os cristãos brancos muitas vezes acham complicado falar sobre contextualização. Não enxergam uma cultura branca em nenhuma das formas de anunciarem ou viverem o evangelho. As coisas simplesmente funcionam assim. Acham que qualquer mudança na maneira de pregar, cultuar ou ministrar é, de alguma forma, uma transigência em relação ao evangelho. Com isso, podem estar fazendo o que Jesus advertiu, pondo as tradições dos homens no mesmo nível da verdade bíblica, Marcos 7:8. Isso acontece quando a abordagem cultural da pessoa em relação ao tempo, à expressão emocional ou ao modo de transmissão é venerada como a única maneira cristã de agir e de viver. Eu achei importante a gente colocar isso porque é um risco que a gente corre, né, o tempo todo, da gente confundir a cultura com o evangelho, né? Então, acho importante a gente fazer um exercício de se despir aí da cultura para ficar com o evangelho essencial e então nos revestir de novo da cultura, mas tomados pelo evangelho. Boa. Igor. Opa, bom, eu vou falar aqui de um trecho que eu achei legal. Na página 113 ele diz assim: é importante manter o equilíbrio sobre essa questão de que a contextualização é inevitável e ao mesmo tempo manter a lealdade ao evangelho, né? Então ele diz assim: é importante manter o equilíbrio dessa afirmação cuidadosa. Importante, em primeiro lugar, significa que não existe apenas uma única maneira universal de expressar a fé cristã para todo mundo em todas as culturas. Assim que apresentar o evangelho, você estará sem dúvida nenhuma fazendo de forma mais compreensível e acessível a algumas culturas e menos a outras. Mas embora não exista uma maneira cultural transcendente de expressar as verdades do evangelho, existe, porém, apenas um evangelho verdadeiro. Muito bom, maravilha. Gente, eu vou destacar aqui, na verdade, um quadro que ele coloca aqui na página 115, que é uma citação do Craig Blomberg. Hortas ou campos? Craig Blomberg afirma que, na parábola do grão de mostarda, em Mateus, o lavrador planta sua semente em um campo, grego agros. Mas em Lucas, a semeadura é feita em uma horta, quepos. Os judeus nunca plantavam mostarda em hortas, mas sempre nos campos, ao passo que os gregos da bacia do Mediterrâneo faziam exatamente o contrário. Parece que cada um dos autores dos referidos evangelhos muda a palavra que Jesus usou em Marcos, o termo traduzido por terra ou chão, que é gê, em benefício dos seus ouvintes, ou seja, ele está mostrando aqui como o autor bíblico, né, ele muda determinada palavra para adaptar a mensagem à cultura, né, para a cultura que ele está querendo transmitir, em benefício de seus ouvintes. Existe uma contradição técnica entre os termos de Marcos e de Lucas, afirma Blomberg, mas não algo que mude a substância do que se quer transmitir. Lucas muda o termo exatamente para que seus leitores não percam de vista o ensino ao ficarem surpresos com uma prática improvável. Consequentemente, os leitores de Lucas recebem seu ensino com a mesma força do auditório original. Ou seja, então ele fala dessa contextualização que Lucas faz para que a força da mensagem seja preservada. Legal, muito bacana. Bonito isso, né, cara? Da hora, né? Muito legal. Gente, até esse exemplo do Blomberg aqui, tem vários, né, na Bíblia. Poderíamos falar até mesmo da expressão reino dos céus e reino de Deus, né? Por que Mateus ele evita utilizar reino de Deus, né? Até acho que usa uma ou duas vezes, mas ele evita. Geralmente Mateus utiliza o quê? Reino dos céus. Justamente por conta da audiência dele, que era audiência de judeus e tal. Muito bom, gente, capítulo 7 passado, né? Lemos aqui o capítulo 7, tem muito mais coisas no livro para você conferir, mas foi só essa nossa leitura aqui e a gente volta mês que vem, se Deus permitir, e a gente vai continuando sobre contextualização equilibrada, que é o capítulo 8. Seria muito legal você ler e também contribuir nos comentários aqui deste podcast, o que você achou, o que a gente poderia ter enfatizado e não enfatizamos, ou seja, leia junto com a gente e utilize os comentários para que fique aí um grande banco de dados de reflexão sobre estes capítulos do Igreja Centrada. Cacau, seu tchau para nossa turma aí. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Igor, despede-nos aí então com uma palavra final.
Ótimo, Deus abençoe a todos e conceda a cada um de nós sabedoria na contextualização do Evangelho. Amém. Fala amém, Cacau. Poxa. Amém, amém. Não, fala um amém mais suave pro Tuller poder encaixar. Amém. É! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.